Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, estamos juntos de novo aqui para estudarmos matemática. Estamos agora na atividade remota número 4 do Colégio Evência Brito. Então nós vamos responder hoje algumas questões, mais uma vez, para ajudar vocês a fazerem essa atividade, certo? Continuo pedindo para dar o seu joinha, para compartilhar o vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para ficar recebendo mais atividades e que a gente, resolvendo aqui, pode ajudar vocês a chegarem aí nas respostas e nas conclusões das questões, certo? Eu vou começar aqui, pessoal, a primeira questão, parecida com a da atividade de vocês aí, uma questãozinha aqui que envolve uma expressão numérica envolvendo aí as 6 operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes. E quando acontece esse tipo de operação, todo mundo lembra que primeiro nós vamos ter que fazer, pela regra, pela ordem, nós vamos ter que fazer primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões e por último, mas não menos importante, adição e subtração. Então a ordem é essa. Mesmo que comece assim, ó, 30 menos 5, você não vai fazer isso. Você vai fazer primeiro o que diz a regra. Potências e raízes, depois multiplicações e divisões e por último adição e subtração. Então vamos lá. Vou começar a minha expressão numérica, pessoal, fazendo o seguinte, ó. Vou repetir aqui o 30, ok? Menos, aí agora, ó, uma potência. Então primeiro ela, 5 ao quadrado, 25. Aí repete aqui agora, vezes o 7, mais, aí eu vou, ó, tirar a raiz do 49, que é 7. E aqui menos, se você quiser fazer logo aqui, agora pode, porque aqui já é uma multiplicação, né? Mas eu vou repetir para que você possa entender direitinho como a gente fez. Então, o primeiro passo foi resolver potências e raízes, ok? Primeiro eu resolvi potências, resolvi a potência e a raiz. Professor, se a raiz vier primeiro, raiz e potência é a mesma coisa. Então, nessa primeira parte, você faz as potências e a raiz. Depois de feito isso, aí nós vamos aqui agora, ó, multiplicações e divisões. No caso, eu não tenho divisão, só tenho multiplicação. Mas nós vamos fazer aqui, então, as duas multiplicações que eu tenho. Vou repetir aqui o 30 menos, aí 25 vezes 7. 7 vezes 5 é 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, 3, 17, ó. Ó como é que ficou? Você pode armar sua continha lá. 7 vezes 5, 35 foram 3. 7 vezes 2, 14, 3, 17. Mas, ó, aí você não vai fazer 7 menos 3, não. Você vai fazer 3 vezes 5, ó. Repete o 7 e 3 vezes 5, 15. Ó o sinal dele. Então, primeiro eu fiz potências e raízes. Agora eu fiz a multiplicação, ó, nas duas questões aqui. Se tivesse divisão, também poderia fazer as divisões. Então, 25 vezes 7 deu 175, ok? 7 vezes 5, 35 foram 3. 7 vezes 2, 14, 3, 17. Repetiu 30, repetiu 7 e fiz primeiro a multiplicação. Cuidado para você não fazer 7 menos 3, ok? Tem que fazer 3 vezes 5, ó, porque primeiro a multiplicação. Então agora, pessoal, nós vamos fazer a adição e a subtração que ficou, né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os que são positivos, ó. 30 mais 7, 37. E vamos juntar os que são negativos. Porque qual é a regra? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior módulo. Então, os sinais iguais, ó, 30 mais 7, 37. E agora eu vou juntar esses dois, ó. Menos 175 com menos 15, soma e conserva o sinal. 190, ó. Beleza? O 30 é positivo, o 7 é positivo. 30 mais 7, 37. E o 175 é negativo e o 15 também é negativo. Então, eu juntei os dois. Menos 175 com menos 15, juntando, porque os sinais iguais soma e conserva. Então, deu 190 negativo. Agora, nós temos um sinal positivo, que aqui no início não precisa aparecer, e o negativo. Então, é como se eu tivesse assim, galera, ó, devendo 190. O negativo é o que você deve, o positivo é o que você paga. Eu devo 190, mas eu paguei R$37. Eu estava devendo 190, porque é negativo, aí eu fui lá e paguei 37, né? Quando você está devendo 190 e você paga 37, você continua devendo ainda, então é negativo. E aqui o resultado, você diminuindo 190 menos 37, vai dar 153, negativo, ok? E aqui finalizamos a primeira questão. Então você aí
cuidado aí na sua atividade, obedeça as regras. Potências e raízes, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração, certo? Nós vamos continuando aí para vocês verem mais. Continuando, galera, tenho mais uma questãozinha aqui que vai ajudar vocês a responder a atividade de vocês. Essa questão que eu vou fazer, vocês vão usar para fazer na segunda folha aí da atividade de matemática, ó, serve para o primeiro e para o segundo, ok? Nessa segunda folha aqui da atividade remota de matemática, ó. Então resolve essa primeira questãozinha, porque é parecido, e resolve também a questão que tem o saldo igual o meu aqui, a mesma questão parecida, do extrato bancário. Mas o princípio é o mesmo. Então eu vou fazer só essa questão que serve para essas duas, ok? Então você olha com atenção que você vai entender. Então, pessoal, isso aqui é um extrato bancário, ok? Na data do dia 20 de março, o saldo do professor Adriano na conta era R$1.000. Saldo é o que você tem na conta naquele momento. Então, quanto é que o professor Adriano tinha na conta naquele momento? R$1.000. Só que a conta bancária, ela vai tendo depósito, ela vai tendo cheques que vão entrando, ela vai tendo lá descontos, ok? Toda vez que entrar um cheque na sua conta, você tem que descontar o dinheiro. Descontou do que você tem. Toda vez que tiver um depósito na sua conta, você tem que aumentar aquilo que está sendo depositado. Então é positivo. O depósito para a sua conta é positivo. O cheque que entra na sua conta é negativo, ok? Então você vai fazendo essas questões aí. Então vamos lá. Na minha conta bancária tinha R$1.000 no dia 20 de março. No dia 21 entrou um cheque de R$300, ok? R$300, isso aqui. A vírgula ficou aqui pertinho do zero, ficou parecendo um 9, mas é R$300, ok? Então eu tinha R$1.000, aí entrou um cheque de 300, ou seja, descontou R$300 na minha conta. No outro dia, no mesmo dia 21 também, entrou outro cheque de R$400. Então descontou R$400 também. Então vamos lá, eu tinha R$1.000 na conta. R$1.000. Descontou 300, ó, então ficou 700. E no mesmo dia descontou 400 de novo, ó. Então ficaram quanto? R$300. Beleza? Então aqui na minha conta, nesse dia aqui, dia 21, ficou lá R$300 de saldo. Ficou positivo. Eu ainda fiquei positivo, R$300 de saldo. Beleza? Você faz as suas continhas aí do lado para você não se atrapalhar. Aí vamos lá. No dia 25, entrou um depósito na minha conta de R$350. Então eu tinha 300. Entrou um depósito de 350. Então aí agora, ó, 300 mais 350, ó. Então agora minha conta ficou, ó, com R$650. Ok? Ó, R$650. É o meu saldo no dia 26. Eu fiquei com 300 daquela outra operação, entrou um depósito de 350, então você vai somar os dois, fiquei com R$650. Só que no dia 27 entrou um cheque de R$800. Eu tinha R$650, mas entrou um cheque de 800. Aí você diz assim, professor, mas aí não pode, porque 650 é menos do que 800. Mas aí lembre dos números negativos. Eu tinha 650 na minha conta, menos agora, ó, vou fazer o cálculo aqui, 650 menos 800, ó. Números inteiros, ó. Eu tenho 650 na conta, mas entrou 800. Então eu vou ficar com dinheiro ou vou ficar devendo? Vou ficar devendo. Então é negativo. R$800 que eu fiquei devendo por causa do cheque, mas eu paguei 650. Então quanto eu fiquei devendo ao banco, pessoal? R$150, certo? Então nesse caso aqui, ó, a minha conta agora que era positiva, no final, lá no dia 28, ela ficou negativa, certo? Então, no caso de vocês aí, vocês vão fazer essas continhas, o extrato bancário de vocês é um pouquinho maior do que o meu, ainda tem mais duas linhas aqui do extrato para você fazer. Então, no meu caso, eu fiquei negativo, fiquei devendo ao banco. Sou professor, você sabe como é, né, galera? Então, o professor fica devendo. Agora, no caso de vocês que são ricos, não, vocês vão ter aí mais dinheiro, né? Então, vocês vão ver aí direitinho como é que vai ficar a questão de vocês, ok? No meu caso, quando eu terminei aqui de ver o meu extrato bancário, eu estou devendo. O saldo é o que você tem. Depósito, você soma. Cheque que entra, você desconta, ok? Aí vai fazendo aí sua contabilidade. No final, você vai ver se você ficou com saldo
positivo ou com saldo negativo. Continuando aqui, para a gente finalizar a parte da nossa atividade, nós já fizemos aí uma questãozinha sobre as expressões numéricas, como você deve fazer. Já fizemos uma questão envolvendo saldo bancário, né? Cheque que entra, depósito que entra na conta também, para você ver como é que fica o seu saldo. E agora nós vamos terminar fazendo uma questão com os números inteiros, uma questão de temperatura, e uma questão, essa questão da temperatura envolve a questão número 3 aqui, ó, que vai falar aí sobre a cidade de Buenos Aires e tal. Eu coloquei aqui parecido. E para fazer a parte aí da quarta, quinta e sexta questão, eu coloquei uma questão que envolve divisões. Vou fazer uma questão parecida aí com a questão número 6, porque as outras são divisõezinhas simples, ok? Essa daqui, como vai envolver um número decimal, vocês podem até se atrapalhar e tal. Então eu vou fazer uma que envolve a questão número 6. Mas a partir da questão número 4 são divisões. É só dividir um número por outro que você encontra o resultado. Mas no nosso caso aqui, pessoal, imagine o seguinte, ó, resolvendo a questão parecida com a questão 3. Um cidadão aí viajou lá para a cidade de Barcelona, na Espanha, né? Foi lá ver o jogador Messi. Quando ele chegou lá, a temperatura máxima do dia era 8 graus centígrados. Lá faz muito frio, então quando o cara chegou lá, a temperatura máxima daquele dia foi 8 graus centígrados. E a temperatura mínima foi menos 12 graus. A temperatura estava em 8 graus e desceu para menos 12 graus. A questão quer saber qual é a variação de temperatura. Então, se a gente tiver aqui um termômetro, a temperatura estava no 8 graus positivo, ó, e desceu para o 12 graus negativo. A questão quer saber justamente essa variação de temperatura. Quanto variou da temperatura máxima para a temperatura mínima? O nome disso é amplitude térmica, viu? Quando você sai da temperatura máxima para a mínima. Então, qual é essa variação aqui, pessoal? Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, galera, a gente pode contar aqui, ó. Aqui vai ter o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 10, menos 11. Pronto. Se você contar de 1 por 1 até chegar ao 12, você vai ver qual foi a variação de temperatura. Se você sair contando 1, 2, 3, 4, aí você chega lá até o final, né? No nosso caso, a gente pode representar por esse cálculo aqui, galera. Ó. Eu tenho 8 menos 12, certo? Porque para você obter a variação de temperatura, você vai pegar a temperatura máxima menos a mínima. Sempre assim. Eu pego a temperatura máxima, que é 8 graus, diminuo a temperatura mínima, que é o 12 graus negativo. Só que quando eu vou fazer a diminuição, ó, 8 menos 12, menos com menos vira mais, né? Então, ó, esse sinal acaba trocando esse aqui, ó. Então o cálculo fica assim, 8 mais 12, 20 graus. Então a temperatura variou, ela variou 20 graus, ok? A temperatura variou 20 graus, da temperatura máxima até a temperatura mínima. Sempre é assim. Toda vez que você quiser a variação de temperatura, você vai pegar a máxima menos a mínima. Como a mínima tinha um sinal de menos, e você vai fazer a máxima menos a mínima, então menos com menos vira mais. Ou então, troca o sinal de menos, troca o outro aqui. Então, a variação foi de 20 graus. Se você contar do 12 até o 0, são 12 unidades. Se você contar do 0 até o 8, são mais 8 unidades. 8 mais 12, 20 graus de diferença de um para o outro, do positivo para o negativo, ok? Então, você aí na sua atividade, você vai ter uma questão parecida, falando sobre a cidade de Buenos Aires, e a temperatura máxima era uma, a temperatura mínima era outra, você vai fazer um cálculo parecido com essa aqui, certo? E para a gente finalizar a atividade, tem mais aí a questão 4, 5 e 6. Mas eu não vou fazer todas 4, 5 e 6. Eu vou fazer uma que serve para você fazer as outras. Por quê? Porque essas questões agora envolvem aí divisões, ok? Então é só você pegar a partir do quarto aí um número e dividir pelo outro. 64, o número de folhas de caderno aí da questão 4. Em 4 partes iguais, então você faz uma divisãozinha também. Na questão 5 lá, 558 pães em 18 cestas, então é só fazer a divisão também. Eu vou fazer uma questão parecida com a questão 6, porque ela envolve aí um cálculo com número decimal.
A minha questão fala assim, eu quero pegar 20 quilos de açúcar e colocar em pacotes de meio quilo. Quantos pacotes serão necessários? O de vocês aí fala assim, um comerciante deseja colocar 8 quilos de feijão em pacotes de meio quilo. Então o deles são 8 quilos de feijão em pacotes de meio quilo. Quantos pacotes ele vai conseguir fazer? O meu caso são 20 quilos de açúcar em pacotes de meio quilo. É o mesmo princípio. Então se eu tenho 20 quilos de açúcar e eu fosse colocar em pacotes de 1 quilo, eu usaria 20 pacotes, ok? 20 quilos, se o meu pacote tivesse 1 quilo, 20 dividido por 1, 20. Então daria 20 pacotezinhos. Mas só que são meio quilo, pessoal. Então se eu vou pegar 20 quilos e eu vou colocar em pacotes de meio quilo, ó, então vai dobrar a quantidade, né? Então o cálculo é assim, ó, 20 dividido por meio. Aí observe que aqui tem um zero e uma vírgula. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui e vou cortar esse zero e essa vírgula. Foi o que eu fiz aqui. Multipliquei esse por 10 e esse aqui também, certo? Tinha uma casa decimal depois da vírgula, então acrescentei um zero. Então quando você acrescenta o zero aqui, você tira o zero e a vírgula. É a mesma coisa dividir 200 por 5 do que dividir 20 por 0,5. É a mesma coisa. 20 por 0,5 e 200 por 5 é o mesmo caso. Então vamos lá. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Baixa o zero e aqui, ó, zero não dá para dividir, então acrescenta na resposta. Então, no meu caso, eu vou precisar de 40 pacotes de açúcar para fazer lá os pacotinhos de meio quilo, beleza? Então, ó, se fossem pacotes de 1 quilo, nós teríamos 20 pacotes, né? Teríamos 20 quilos ali, divididos em 20 pacotinhos, certo? Porque aí seria 20 dividido para 1. Mas como são pacotes de meio quilo, você vai precisar de 40 pacotes, porque aí dobra. Cada quilo está dividido por 2, então eu vou precisar de 2 pacotes para formar 1 quilo. Então nós teríamos ao todo 40 pacotes. Veja aí como é que vai ficar o de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Não se esqueça que a matemática não mente, como disse Albert Einstein. E nesse canal, galera, aqui é Matemática na Veia. Valeu? Até a próxima.